Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos iniciar agora direitos fundamentais. Bom, primeiramente, a gente deve entender o que significa essa expressão direitos fundamentais. Então, é necessário que a gente tenha uma compreensão inicial quanto à expressão direitos fundamentais. O que seria isso, direitos fundamentais? Bom, direitos fundamentais indicaria aquele conjunto de bens jurídicos mais essenciais ao desenvolvimento da vida em sociedade. Ou ainda, aqueles bens jurídicos que possibilitam ao indivíduo viver dignamente em sociedade. Esse conceito, essa noção inicial, é uma noção substancial, é uma noção material. Não indica se esse direito está positivado no sistema jurídico constitucional, se esse direito é implícito no sistema jurídico constitucional, se é um direito natural, se é um direito que decorre de tratados internacionais, se é um direito que decorre do racionalismo filosófico. Tudo isso a gente vai ver posteriormente. É apenas uma introdução para que a gente tenha uma noção do que significa isso, direitos fundamentais. Uma noção, como eu disse, substancial, material, em relação à expressão direitos fundamentais, entendida, como eu disse, como aquele conjunto de bens mais essenciais ao desenvolvimento da vida humana de forma digna em sociedade. Nós vamos agora dar um conceito mais técnico de direitos fundamentais a partir dessa ideia embrionária, a partir dessa ideia inicial. Agora um conceito um pouco mais técnico de direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos. Direitos subjetivos porque eles possibilitam ao indivíduo exigirem algo do Estado, a princípio do Estado. Então, os direitos fundamentais são entendidos como direitos subjetivos, que viabilizam, possibilitam, conferem aos indivíduos a possibilidade de exigir algo do Estado. De exigir do Estado uma prestação positiva, de exigir do Estado uma prestação negativa, exigir, em outros termos, um não fazer, exigir do Estado um fazer. Por isso que são entendidos como direitos subjetivos. Então, os direitos fundamentais são entendidos como direitos subjetivos, que os direitos fundamentais conferem aos indivíduos a possibilidade de exigir algo do Estado, exigir uma prestação positiva, exigir uma prestação negativa. Mas prosseguindo no conceito. Então, direitos fundamentais são conceituados, veja só, são conceituados, como destacamos, como direitos subjetivos, com assento no direito objetivo, com assento no direito ou no sistema jurídico do respectivo Estado, e como a gente também vai estudar, com assento em tratados internacionais, mas com assento no direito objetivo. Positivado, olha lá, no texto constitucional, ou não. Positivado no texto constitucional ou não. Dê uma olhada no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Vamos até lá? Artigo 5º, parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios ou do regime adotado ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, olha novamente. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, os direitos positivados na Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios constitucionais adotados ou de tratados internacionais de direitos humanos. Então perceba que a própria Constituição, no parágrafo 2º do artigo 5º, ela reconhece os direitos fundamentais como direitos escritos, positivados. Então a Constituição reconhece os direitos fundamentais como aqueles direitos escritos ou positivados no texto constitucional, mas também reconhece os direitos fundamentais como direitos implícitos
no regime constitucional adotado ou nos princípios constitucionais, ou ainda aqueles direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Então, os direitos fundamentais não são apenas aqueles expressos no texto constitucional. Então, os direitos fundamentais, eles englobam aqueles expressos no texto constitucional, aqueles implícitos que nós podemos retirar a partir de interpretação do regime constitucional adotado, do regime democrático, dos princípios constitucionais. Por exemplo, o princípio do devido processo legal, você pode retirar o direito ao silêncio, que não é expresso na Constituição. Então, existem, como dito, os direitos expressos, os direitos implícitos, os direitos decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Os direitos fundamentais não se esgotam nos direitos expressos previstos no texto constitucional. Então, o parágrafo 2º do artigo 5º é uma norma de caráter expansivo. Então, o parágrafo 2º é uma norma de caráter, do artigo 5º, é uma norma de caráter expansivo. Por que expansivo? Porque ela expande o sistema jurídico para abranger como direitos fundamentais, como dito, não apenas aqueles que vêm expressos no texto constitucional, mas também para incluir os direitos implícitos e também aqueles decorrentes de tratados internacionais. Então, retomando, veja só, os direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos. Vimos o que significa esse direito subjetivo, né? Confere ao indivíduo a possibilidade de exigir algo do Estado, a princípio do Estado, assentes no direito ou no sistema de direito objetivo, positivados no texto constitucional ou não, positivados no texto constitucional ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou na sociedade. Aqui merece uma pequena observação, que nós vamos analisar ainda, se os direitos fundamentais são aplicáveis apenas nas relações entre indivíduo e Estado, ou se os direitos fundamentais são aplicados também nas relações entre particulares. Então, os direitos fundamentais seriam aplicados apenas verticalmente na relação entre particular e Estado, ou seriam aplicados também no plano horizontal nas relações entre particulares. Mas isso a gente vai estudar um pouco mais adiante. Então, por enquanto, basta essa conceituação. Então, fixamos aí um conceito, entendendo os direitos fundamentais como direitos subjetivos, com assento no direito objetivo, no sistema jurídico, positivados ou não no texto constitucional, com aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou na sociedade. A partir dessa conceituação, a gente vai analisar agora a natureza jurídica dos direitos fundamentais, trazendo para vocês uma perspectiva subjetiva e uma perspectiva objetiva em relação à natureza jurídica, retiradas a partir do conceito que nós vimos agora. Então, natureza jurídica dos direitos fundamentais. Então, primeiramente, natureza jurídica na perspectiva subjetiva. Então, nessa perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais, como antecipei para vocês, conferem, olha lá, conferem aos titulares a pretensão a que se adote um determinado comportamento, positivo ou negativo, em respeito à dignidade da pessoa humana. Então, os direitos fundamentais, nessa perspectiva subjetiva, indicam, basicamente, a possibilidade do indivíduo exigir algo, exigir uma prestação positiva, uma prestação negativa, um fazer, um não fazer. Exijam isso a princípio do Estado. Então, na visão ou na perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais, esses direitos conferem exigibilidade aos seus titulares, uma pretensão de um determinado comportamento. Comportamento, como eu disse, positivo ou comportamento negativo, comportamento comissivo ou comportamento omissivo. Já na perspectiva
objetivo. Os direitos fundamentais compõem a base do sistema jurídico. Olha lá. Por isso, o nome fundamentais. Então, os direitos fundamentais fazem parte dos fundamentos do sistema jurídico. Os direitos fundamentais, portanto, como o nome já indica, formam a base do sistema jurídico de um determinado Estado. São aqueles direitos fundamentais do sistema jurídico, que servem como fundamento de validade das demais normas do sistema jurídico. E é exatamente por isso que os direitos fundamentais, eles vêm, normalmente, incorporados nas constituições dos Estados, como normas fundamentais. Lembrando aqui a pirâmide normativa de Kelsen. Então, os direitos fundamentais, eles se encontrariam entre aquelas normas que servem de fundamento para todo o sistema jurídico do Estado. Então, retomando, na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais compõem a base da ordem jurídica, então a base do sistema jurídico. Sendo certo que a afirmação e asseguramento, garantia dos direitos fundamentais, é condição de legitimação do próprio Estado de Direito. Razão pela qual neles unem-se, em relação de complemento e fortalecimento recíproco, várias camadas de sentido, ao significado dos direitos fundamentais como direitos subjetivos básicos do homem, correspondem ou corresponde o seu significado como elementos do direito objetivo da comunidade humana, destacado nesse caso. Então, esses dois aspectos, o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo dos direitos fundamentais. Subjetivo, exigibilidade em face do Estado. Objetivo significa que os direitos fundamentais integram aquele sistema de normas base, de normas fundamentais do Estado, que funcionam como instrumento de legitimação do próprio poder público. Então, os direitos fundamentais, eles servem como fundamento de validade de todo o sistema jurídico e também de legitimidade da atuação dos poderes do Estado e dos poderes públicos. Visto a natureza jurídica dos direitos fundamentais, a gente vai analisar agora se os direitos fundamentais, no nosso sistema jurídico, seriam apenas aqueles positivados no texto constitucional, ou se também nós, no Brasil, reconhecemos direitos fundamentais implícitos e direitos fundamentais, por exemplo, que decorram de tratados internacionais. Nós vimos, lá no parágrafo 2º do artigo 5º, vamos até ele novamente, diz lá a Constituição: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou ainda dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Raul Machado Horta diz que essa norma do parágrafo 2º do artigo 5º, como eu antecipei para vocês, é uma norma de caráter expansivo. Não é uma norma excludente, pelo contrário, é uma norma que busca abarcar para o sistema jurídico constitucional também aqueles direitos fundamentais implícitos e, inclusive, aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Não é outra razão que parte da doutrina, por exemplo, Antônio Augusto Cansado Trindade, Flávia Piovesan, Valério Mazzuoli, defendem, com base no parágrafo 2º do artigo 5º, que os direitos fundamentais estabelecidos em tratados internacionais fazem parte do sistema jurídico constitucional de direitos fundamentais. Tem também status constitucional. Por enquanto, eu falei apenas essa corrente, tá? Que entende, com base no parágrafo 2º, que a Constituição Federal considera como direitos fundamentais constitucionais aqueles expressos, os implícitos e os decorrentes de tratados internacionais. Vamos ver. Então, direitos fundamentais
e positivação. Artigo 5º, parágrafo 2º. A Constituição reconhece, por óbvio, como direitos fundamentais aqueles expressos na Constituição, expressos na Constituição, não apenas aqueles previstos no título 2, hein? Expressos na Constituição indicaria aqueles direitos previstos no texto constitucional. Então, não apenas no título 2, não apenas no artigo 5º, 6º, 7º, artigo 12, artigo 14, o título 2. Então, não apenas no título 2, mas também esparsos, espalhados pela Constituição. Então, expressos no texto constitucional, abrangendo a Constituição como um todo. Mas, retomando, então, a Constituição reconhece a existência de direitos fundamentais expressos. Reconhece também, como nós dissemos, os direitos implícitos ou não escritos. Direitos fundamentais implícitos ou não escritos, guarde essa expressão não escritos. Muitos autores vêm utilizando essa expressão direitos fundamentais implícitos ou, como eu disse, não escritos, não positivados, que decorram do regime constitucional, por exemplo, que decorram do regime democrático, direito à transparência, ou ainda que decorram de princípios constitucionais, por exemplo, que decorra da cláusula do devido processo legal. Então, nós podemos falar em direitos constitucionais implícitos a partir do regime constitucional adotado, do regime democrático, direito à transparência, ou ainda aqueles implícitos que nós possamos retirar via interpretação dos princípios constitucionais. Por exemplo, da cláusula do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. A doutrina defende que você retira implicitamente dessas cláusulas o direito ao silêncio. Aqui é importante que eu faça uma advertência para vocês. Então, a doutrina, de uma forma geral, a doutrina constitucional, também muitos processualistas, têm defendido que o direito ao silêncio é um direito implícito em nosso sistema constitucional. Implícito a partir da cláusula do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. O STF, contudo, em relação a esse direito indicado, o direito ao silêncio, o STF já se manifestou, entendendo ele, o STF, que esse direito não se encontra na Constituição, nem mesmo implicitamente, mas ele decorre do Pacto de São José da Costa Rica. Então já fica aqui o gancho também para a terceira possibilidade, retomando. Então, direitos fundamentais expressos, direitos fundamentais implícitos ou não escritos, e direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais. Então, a Constituição, ela reconhece um sistema relativo aos direitos fundamentais. Então, ela reconhece um sistema relativo aos direitos fundamentais, que é composto, esse sistema de direitos fundamentais é composto pelos direitos fundamentais, como eu disse, expressos no texto constitucional, não apenas, como falado, como dito, aqueles previstos no artigo 5º, no título 1, artigo 7º, artigo 12, artigo 14, mas também aqueles esparsos, espalhados pela Constituição como um todo. Olha lá o 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, direito ao meio ambiente. Está reconhecido aqui na Constituição de forma expressa? Sim. Lá no título 2? Não. No 225 da Constituição Federal. Mas está positivado. É expresso na Constituição. Então, exemplo de direitos fundamentais expressos.
como direitos fundamentais implícitos. Citei 2 exemplos. Um que decorre do regime democrático, o direito à transparência, que é também o desdobramento do direito à informação. Então você pode interpretar de forma conjunta, né? Se eu tenho direito à informação, o poder público tem dever de transparência, então eu tenho direito à transparência do poder público. O direito à transparência, portanto, quanto a essas informações, então os direitos estão interligados. Também o direito ao silêncio. Para o STF, esse direito especificamente, direito ao silêncio, não se encontraria implícito na Constituição, mas decorre de tratados internacionais. Nós estaríamos aqui na terceira hipótese, direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais. Então, fechando esse primeiro bloco, a nossa Constituição reconhece não apenas direitos fundamentais expressos, como também aqueles implícitos, a partir do regime constitucional ou dos princípios constitucionais, e direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Tomar uma aguinha rapidinho, nós já voltamos.